Ao clicar na aba Instalações no ArcStation Map, o programa passa a mostrar o projeto em modo Map, com elementos arquitetônicos em tons escuros de azul e ressaltando os elementos de instalações. Nos menus Distribuição de água e Saneamento, estão dispostos os comandos para o lançamento dos aparelhos e tubulações das instalações hidráulicas. Vamos iniciar desativando a opção de visualização de todos os pavimentos se estiver ativa e aproximando a câmera do ambiente que vamos trabalhar. Pressione o botão Aparelhos hidráulicos e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Na coleção Aparelhos hidráulicos, selecione o componente Lavatório residencial e pressione OK para confirmar. Aproxime o cursor do mouse da parede onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar o lavatório na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Repita o mesmo processo para lançar a bacia sanitária com caixa acoplada e o chuveiro elétrico. Os aparelhos poderão ser lançados em qualquer modo de visualização, seja em planta, em perspectiva ortogonal ou cônica. Para adicionar o registro geral do ambiente, clique novamente sobre o ícone Aparelhos. Em seguida, Abrir componentes de arquivos e selecione agora o item Registro de gaveta 25 mm. Aproxime o cursor da parede no local aonde pretende inserir o componente e confirme clicando o botão do mouse quando a previsão mostrar o registro na posição desejada. Depois de lançar todos os aparelhos hidráulicos necessários no ambiente, podemos iniciar o lançamento dos tubos e conexões de água. Selecione o lavatório. Marcações triangulares em laranja deverão indicar os pontos de conexão disponíveis para início das tubulações. Clique sobre o triângulo laranja no ponto de água para iniciar o lançamento da tubulação. Note que um novo ponto é adicionado automaticamente à tubulação em direção ao centro da parede, a uma distância definida. Isso permite manter alinhados todos os lançamentos de tubulação na parede. Aproxime a imagem do registro de gaveta usando os comandos de visualização como arrastar imagem e zoom. Posicione o cursor do mouse na parte inferior do adaptador abaixo do registro. Um pouco de atenção é necessária nesse momento, porque há um registro e dois adaptadores, com diversas tubulações que podem ser capturadas. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar o sinal de captura da tubulação sobre a saída inferior do adaptador de registro, confirme clicando com o botão do mouse. Alguns pontos podem ser adicionados de forma automática para realizar a conexão entre as peças. Vamos agora fazer a ligação da bacia sanitária. Selecione o aparelho e clique sobre o triângulo laranja no ponto de entrada de água. O lançamento da tubulação será iniciado. Aproxime o mouse da tubulação lançada anteriormente, entre o lavatório e o registro. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura da tubulação em um ponto que pode ser dividida, confirme clicando com o botão do mouse. Note que as peças de conexão são adicionadas automaticamente se houver uma peça disponível na biblioteca que satisfaça todas as conexões necessárias. Na coluna do chuveiro, selecione o adaptador logo abaixo do registro de pressão. Clique sobre o triângulo laranja da parte inferior do adaptador. O lançamento da tubulação será iniciado. Aproxime o cursor do mouse da tubulação abaixo. Novamente, quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura de uma tubulação em um ponto onde pode ser dividida, confirme clicando com o botão do mouse. Para finalizar o lançamento das instalações do ambiente, vamos criar uma coluna ligando o registro de gaveta com a cobertura. Selecione o adaptador acima do registro de gaveta e, em seguida, clique sobre o triângulo laranja localizado na parte superior. O lançamento da tubulação será iniciado. No inspetor de objetos, clique sobre o comando Subir AF. A tubulação será ligada ao teto encerrando o lançamento, e a coluna de distribuição de água, a F1, será definida, se tornando uma referência para todos os pavimentos do projeto. Ao selecionar o símbolo de uma coluna, pontos editáveis em azul poderão ser utilizados para modificar a posição e o ângulo da seta. Para excluir uma definição de coluna, selecione e pressione a tecla Delete. Eventualmente, durante a fase de lançamento, poderá ser necessário unir duas tubulações desconectadas. O comando Conectar tubulações poderá ser utilizado para realizar a ligação de forma automática.
Clique sobre a seta do ícone Aparelhos hidráulicos e no menu selecione o item Conectar tubulações. Você também poderá chamar o comando através do teclado, digitando F e espaço. Clique sobre as extremidades das tubulações que deseja conectar. Elas serão unidas pelo ponto de interseção. Se as tubulações estiverem em cotas diferentes de altura, será criado um trecho adicional de tubulação ligando-as entre os níveis. A indicação da tubulação é posicionada inicialmente no centro da projeção em planta do lançamento. No entanto, você poderá reposicionar para evitar a sobreposição com outros elementos ou para a organização do projeto. Selecione a tubulação. Um triângulo na cor cinza deverá aparecer na posição da indicação. Clique sobre o triângulo e, em seguida, indique um ponto para definir a nova posição da indicação. Caso o ponto indicado seja próximo da tubulação, a indicação será desenhada acompanhando o ângulo do segmento. Caso contrário, será criada uma linha de chamada. Para retornar a indicação ao modo inicial, selecione a tubulação e, nas propriedades do inspetor de objetos, marque a caixa com a opção Ajustar indicação. Utilizando os mesmos comandos, finalizamos o lançamento dos demais pontos hidráulicos da residência, adicionando uma pia dupla na cozinha e o tanque e a máquina de lavar roupas na lavanderia. Adicionamos também um registro de gaveta para cada ambiente. E então criamos as tubulações de ligação entre os aparelhos e os registros. Por fim, definimos as colunas de água para ligação com o reservatório na cobertura. Chegou a hora de adicionar o hidrômetro e definir o ramal de alimentação do reservatório. Você poderá escolher entre dois tipos de instalação de hidrômetro: o sistema convencional de cavalete externo ou fixado na parede ou muro protegido por caixa. Clique sobre Aparelhos hidráulicos e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Na coleção Aparelhos hidráulicos, selecione o componente Hidrômetro com caixa 25 mm e pressione OK para confirmar. Aproxime o cursor do mouse da parede onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar a caixa na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Os hidrômetros também poderão ser lançados na forma de conexões de água, permitindo a criação de composições para medições internas individuais para diferentes unidades em condomínios. Vamos agora lançar o ramal do hidrômetro até a coluna de alimentação. Ao selecionar o hidrômetro, marcações triangulares em laranja deverão indicar os pontos de conexão disponíveis para início das tubulações. Clique sobre o triângulo laranja na parte interna do terreno para iniciar o lançamento. Para facilitar o processo de indicação dos pontos da tubulação, altere o modo de visualização para Em planta. Indique os pontos necessários para criar o caminho até o ponto exato aonde pretende criar a coluna de alimentação. Nesse momento, na relação de comandos do inspetor de objetos, clique sobre Subir a L. O lançamento da tubulação será encerrado, criando uma ligação do hidrômetro até a cobertura, e uma indicação de coluna de alimentação será adicionada ao projeto. Vamos agora adicionar uma torneira de jardim ligada ao ramal de alimentação. Clique sobre o botão Aparelhos hidráulicos e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Selecione o componente Torneira de jardim 3/4 e pressione OK para confirmar. Aproxime o cursor do mouse do muro onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar a torneira na posição desejada, confirme clicando com o mouse. Selecione a torneira e clique sobre o triângulo laranja para iniciar o lançamento da tubulação. Nos comandos do inspetor de objetos, clique sobre Ir para o nível e indique um ponto da tubulação que pretende realizar a ligação. Em seguida, aproxime o cursor do mouse em direção perpendicular à tubulação.
Quando o assistente alinhar por objetos indicar a captura de um ponto onde a tubulação pode ser dividida, confirme clicando com o botão do mouse. A próxima etapa será o lançamento do reservatório, do barrilete e as ligações com as colunas de água. Torne corrente o pavimento cobertura, onde o reservatório será inserido. Observe que as colunas de água ficam visíveis em todos os pavimentos. Clique sobre Aparelhos hidráulicos e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Selecione a coleção Aparelhos hidráulicos, reservatórios. Clique sobre o componente Caixa d'água 1.500 litros e pressione OK para confirmar. Aproxime o cursor da laje onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar a caixa d'água na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. Para definir o ângulo de inserção, movimente o cursor ao redor do componente e clique com o botão do mouse quando a visualização mostrar a orientação desejada. Caso seja necessário, você poderá especificar a cota de altura do reservatório. Selecione o componente e ajuste a coordenada Z de inserção para a cota desejada. Você também poderá usar as teclas de atalho Page Up ou Page Down para subir ou descer o reservatório 10 cm a cada tecla pressionada. Vamos iniciar o lançamento do barrilete pela inserção do flange de conexão com o reservatório. Pressione o botão Conexões e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Na coleção Conexões de água, hidrômetros e registros, selecione o componente Adaptador flange com um duplo clique com o mouse. No menu, selecione o diâmetro nominal de 40 mm. Observe que a caixa d'água possui alguns pontos de saída pré-definidos, onde é possível conectar um flange ou uma conexão. Aproxime o cursor do mouse de uma das conexões na parte inferior do reservatório. Quando a previsão mostrar o flange na posição correta, com o lado de maior comprimento voltado para fora, confirme clicando o botão do mouse. Selecione o flange. Clique sobre o triângulo laranja voltado para a parte de fora do reservatório, para iniciar o lançamento da tubulação. Indique os pontos necessários para levar a tubulação mais próxima das colunas. Para deixar a tubulação sobre a laje, clique sobre o comando Ir para o nível. Digite no teclado 10 e pressione a tecla Enter. Adicione mais um ponto e conclua o lançamento do ramal de abastecimento. Adicione um flange 25 mm na saída superior e faça a ligação com a tubulação do ramal abaixo. Novamente em Conexões, selecione com um duplo clique com o mouse o componente Registro de esfera soldável. No menu, selecione o diâmetro nominal de 40 mm. Aproxime o cursor da tubulação de saída do reservatório e, quando a previsão mostrar o registro na posição desejada, confirme com o botão do mouse. Para facilitar a visualização e concluir a ligação do ramal de abastecimento às colunas de água, vamos ocultar temporariamente os componentes da cobertura, selecionando e clicando sobre a lâmpada no inspetor de objetos. Clique sobre o comando Tubos e selecione a tubulação de PVC com diâmetro 40 mm. Aproxime o cursor do ramal e, quando o assistente indicar a captura da tubulação, confirme clicando com o botão do mouse. Indique um ponto na direção da coluna 1 e finalize o lançamento. Observe que um joelho de 90 graus é adicionado de forma automática entre as tubulações. Para criar uma ramificação que atenda às colunas 2 e 3, vamos ativar novamente o comando Tubos, clicando com o botão direito do mouse. E desta vez, aproximamos o cursor do joelho de 90 graus. Quando o assistente sinalizar a captura do ponto de inserção da conexão, confirmamos pressionando o botão do mouse. Agora, indique um ponto na direção oposta, mais próximo das colunas 2 e 3, e finalize o lançamento. Observe que o joelho foi substituído por uma conexão T. Depois da ramificação, podemos diminuir o diâmetro da tubulação. Clique novamente em Tubos e selecione no menu a tubulação de PVC de 32 mm.
Capturando o final da tubulação, alongue o ramal para chegar mais próximo da coluna 1. Observe que uma conexão de redução 40 para 32 mm foi adicionada automaticamente à tubulação. Repita o processo no lado oposto, para trazer a tubulação mais próxima das colunas 2 e 3. Agora, vamos concluir a ligação saindo com a tubulação das colunas em direção ao ramal. Ative o comando Tubos e no menu selecione a tubulação com o diâmetro igual ao indicado nas colunas, PVC 25 mm. Aproxime o cursor da base da coluna 1 e, quando o assistente indicar a captura, confirme clicando com o botão do mouse. Neste momento, precisamos levar a tubulação para a mesma cota do ramal. Então, no inspetor de objetos, clique sobre o comando Ir para o nível e indique o ponto final da tubulação. Movimente o cursor até capturar uma coordenada polar alinhada em um ângulo de 45 graus em relação à tubulação existente. Confirme clicando com o botão do mouse e finalize o lançamento da tubulação com o botão direito do mouse. Para realizar a ligação entre a coluna e o ramal de abastecimento, vamos usar o comando Conectar. Clique sobre a seta do comando Aparelhos hidráulicos e, no menu, selecione o item Conectar tubulações. Indique os pontos das tubulações que pretende unir. As tubulações serão unidas pelo ponto de interseção. Novamente, ative o comando Tubos, selecionando a tubulação com o diâmetro igual ao indicado nas colunas. Repita o mesmo processo realizado na coluna 1. Capture o ponto na base da coluna, leve a tubulação para o nível do ramal, indique um ponto alinhado em 45 graus e depois realize a união com o comando Conectar. Agora, falta apenas ligar a última coluna. Ative o comando Tubos e selecione o mesmo diâmetro indicado. Capture o ponto na base da coluna e use o comando Ir para o nível, para levar a tubulação na mesma cota do ramal. Aproxime o cursor da tubulação existente e, quando o assistente indicar a captura de um ponto onde a tubulação poderá ser dividida, clique com o botão do mouse para confirmar a ligação. Pronto! Todas as colunas estão atendidas e ligadas ao ramal de abastecimento. Agora vamos ligar a coluna de alimentação ao reservatório. Clique sobre o comando Tubos e selecione PVC 25 mm, a mesma tubulação da coluna de alimentação. Capture a base da coluna. Utilize o comando Ir para o nível para levar a tubulação à cota do reservatório. Entre com um ponto alinhado pelo esquadro em um ângulo de 45 graus. E finalize o lançamento com o botão direito do mouse. Clique sobre o comando Conexões e selecione o flange de 25 mm. Posicione a conexão na parte superior do reservatório, na saída em direção à coluna, e confirme clicando com o botão do mouse. Selecione o flange e clique sobre o triângulo laranja para iniciar o lançamento da tubulação. Adicione um ponto, reservando espaço suficiente para um registro, e então clique sobre o comando Ir para o nível e capture o ponto final da tubulação de alimentação criada anteriormente. Adicione mais um ponto alongando a tubulação e confirme com o botão direito do mouse. Clique sobre o comando Conexões e selecione o registro de PVC soldável de 25 mm. Aproxime o cursor da posição aonde pretende inserir o componente e confirme clicando o botão do mouse. Para finalizar a ligação entre os ramais, utilize o comando Conectar tubulações. Precisamos ainda criar as tubulações para manutenção e limpeza do reservatório, juntamente com o extravasor. Clique em Conexões e selecione o flange 40 mm. Aproxime o cursor da parte inferior do reservatório, aonde pretende sair com a tubulação de limpeza. Quando a previsão mostrar o componente na posição desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Selecione o flange e clique sobre o triângulo laranja para iniciar o lançamento da tubulação. Vamos despejar a tubulação de limpeza em um ponto sobre a cobertura. Aproveitaremos a mesma tubulação para ligar a saída do extravasor. Clique em Conexões
e selecione o flange 25 mm. Adicione o componente na saída de tubulação acima. Clique sobre o flange e, em seguida, sobre o triângulo laranja para lançar a tubulação. Indique um ponto adiante e então aproxime o cursor da tubulação de limpeza. Quando o assistente indicar a captura de uma tubulação que poderá ser dividida, confirme clicando o botão do mouse. Novamente, em Conexões, selecione o registro de PVC soldável 40 mm e adicione o componente à saída de limpeza. Para inserir um registro em tubulações verticais, aproxime o cursor e confirme quando a previsão mostrar a posição desejada. Caso seja necessário ajustar sua orientação, selecione, mantenha a tecla Ctrl pressionada e utilize as setas esquerda ou direita do teclado para girar o registro 45 graus. Você também poderá ajustar o ângulo diretamente na propriedade Rotação no inspetor de objetos. Assim concluímos o lançamento de todas as tubulações de distribuição de água. Vamos iniciar agora o processo de definição dos desenhos que iremos utilizar no projeto. Alterne para o modo Em Planta e torne o pavimento térreo corrente. No quadro lateral, clique sobre a aba Projeto para expandir o gerenciador de projetos. Clique sobre a disciplina Hidráulica com o botão direito do mouse e no menu selecione o item Distribuição de água. Indique 2 pontos no projeto para determinar o retângulo de abrangência da planta baixa. A definição deverá aparecer na relação de itens do gerenciador de projetos. Para criar um detalhe isométrico, clique novamente sobre a disciplina Hidráulica com o botão direito do mouse e, desta vez no menu, selecione o item Detalhe isométrico de água. Indique 2 pontos no projeto para determinar o retângulo de abrangência do detalhe. Repita o processo para criar os demais detalhes isométricos necessários no projeto. Chegou a hora de inserir os desenhos que acabamos de definir no projeto. Clique sobre o ícone Pranchas do projeto. Selecione o carimbo e, nas propriedades do inspetor de objetos, altere o componente de carimbo milímetros para carimbo hidráulico, ou seu selo personalizado para essa disciplina. Nas definições da disciplina Hidráulica, selecione e arraste para o projeto o item Distribuição de água térreo. A planta será gerada. Indique um ponto para definir o local de inserção. Novamente, nas definições da disciplina Hidráulica, arraste e adicione ao projeto os detalhes isométricos H1 e H2. Para alterar o ângulo de geração de um detalhe isométrico, selecione a vista e, nas propriedades do inspetor de objetos, ajuste a propriedade Rotação para o novo valor. Depois, clique sobre o comando Atualizar para refazer a geração. Utilize valores múltiplos de 45 graus para obter melhores resultados. Já estão configuradas tabelas com símbolos e quantidades para aparelhos hidráulicos, tubulações e conexões de água. Clique com o botão direito do mouse sobre a disciplina Hidráulica e no menu selecione o item Tabela de aparelhos hidráulicos. A definição deverá aparecer na relação do gerenciador de projetos. Selecione, arraste para o projeto e indique um ponto para inserir a tabela. Repita o mesmo processo para criar e inserir no projeto as tabelas de conexões e tubulações de água. E assim, concluímos a parte de distribuição de água. No próximo vídeo, finalizaremos o projeto hidráulico com o lançamento da parte de saneamento.